Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, 27ª rodada, último jogo da rodada, confronto entre Fluminense e Corinthians aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro, placar 3-3. Fluminense, finalista da Libertadores, mas vinha de 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Seu treinador, o Diniz, também da seleção, que não teve um momento bom, a seleção foi mal nessa data FIFA. Aí o Fluminense não treina com o seu treinador, fica com o auxiliar. Será que está tendo influência ou não esse momento do Diniz se dividindo? É um papo que se pode ter, se pode conversar sobre isso, que pode ter algum tipo de influência. E o Corinthians na parte de baixo da tabela, como outros gigantes estão aí na parte de baixo da tabela, como Internacional, o próprio São Paulo, Santos, Vasco da Gama, dentre outros, Bahia, brigando ali contra o rebaixamento, se enfrentaram e deu empate. Tempos completamente distintos, e é sobre isso que a gente vai falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor tricolor, que está aplaudindo o Fluminense independente de qualquer coisa. Na derrota do Botafogo, a torcida do Fluminense estava lá aplaudindo. Hoje teve momentos de vaia, de críticas, mas ao final do jogo aplaudiu o time. Eu peço que você, torcedor do Fluminense, você curta, você, meu amigo torcedor do Corinthians, você também curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? E aqui, mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos aqui rapidamente, logo, falar sobre a classificação nesse momento, ao final da rodada. O Fluminense está ali com 42 pontos na 9ª colocação, fora da zona de classificação para a Libertadores. Isso é complicado. Se o Fluminense não ganha a Libertadores, hoje ele estaria fora da próxima Libertadores. Então você imagina, o finalista da Libertadores não está na próxima Libertadores. Então a posição do Fluminense preocupa. Está na briga? Tá. Porque o 4º lugar tem 44 pontos. A diferença é de 2. Então, continua na briga, mas não pode deixar se distanciar muito. Mas está ali a 2 pontos da Fluminense pegar. E, cadê? O Timão, que empatou fora de casa, levando em consideração que jogou no Maracanã contra um time melhor, finalista da Libertadores. Porém, o Corinthians estava vencendo o jogo, mas termina ali na 13ª colocação, com 32 pontos, 2 pontos da zona da degola. O Fluminense a 2 pontos do G4 e o Corinthians a 2 pontos do Z4. Ele é um ponto do que nada, mas a situação do Corinthians ainda é muito complicada, igual a do Internacional, do Bahia, do Cruzeiro, do Vasco, do Santos, do Goiás, todos eles querendo correr do Z4, mas está tudo muito parelho. Na verdade, nós temos 2 campeonatos muito parelhos. Do Fluminense para cima,
Do Fluminense para cima, ou seja, do nono colocado para cima, Libertadores. Esquece título. Esquece título. Não estou falando de título. Mas é Libertadores. Títulos, pouco provável o Botafogo perder esse título. Mas esquece título. Do Fluminense para cima, ou seja, do nono colocado para cima, Libertadores. Cuiabá, na minha opinião, vamos colocar, eu não ia colocar o São Paulo, mas vou colocar Cuiabá e São Paulo. Não briga por Libertadores e também não briga contra o rebaixamento. E do Internacional para baixo, todo mundo brigando contra o rebaixamento. Com exceção, na minha opinião, de Coritiba e América Mineiro, que para mim já são os dois rebaixados. Faltam duas fases. Então tá aí a classificação. Agora vamos pro jogo. Cara, o primeiro tempo foi um primeiro tempo de pesadelo pro Marcelo, né? O Marcelo errou quase tudo que ele fez. Quase tudo que ele fez. Apareceu até uma torcedora pedindo: tira o Marcelo, pelo amor de Deus. Que estava numa noite tenebrosa o Marcelo no primeiro tempo. Tenebroso a partida do Marcelo no primeiro tempo. O Corinthians abre o placar com Yuri Alberto, lá nos 10 minutos mais ou menos, se eu não estiver enganado, vou até conferir aqui. Yuri Alberto abre com 10 minutos. O Fluminense um pouco desorganizado. O Corinthians com muita velocidade, com muita pressão. E quando eu estou falando de velocidade, era uma velocidade no ataque, mas era uma velocidade de marcação. Marcando o alto, não deixando o Fluminense jogar. Todo mundo correndo. Ou seja, uma partida muito boa do Corinthians, na qual estava atrapalhando o estilo de jogo do Fluminense. Corinthians correndo mais do que o Fluminense. O Fluminense não estava conseguindo jogar. Só que acaba fazendo um gol fora da área, um golaço do Lima de fora da área, mas quase que na sequência o Lima faz o gol ali aos 20 e poucos minutos, 22, 23 minutos, passa uns 3, 4 minutos, Marcelo falha, o André falhou, o Marcelo falhou, e o Corinthians faz 2-1. Não passa muito tempo, tem um pênalti a favor do Corinthians, um pênalti discutível, né? Pênalti discutível. Porém, deixa eu tomar uma golinha de café aqui. Houve um tranco do jogador do Fluminense, do jogador do Corinthians. Houve o toque. Aí eu vou pegar em consideração um outro jogo. Óbvio que a torcida do Fluminense e do Corinthians não viu o jogo que eu estou falando. Talvez alguém pode ter. No jogo anterior dessa rodada, Cruzeiro e Flamengo, teve um pênalti a favor do Flamengo, que foi pênalti, que o zagueiro do Cruzeiro, infantilmente, porque a jogada não ia dar em nada, dá um tranco pelas costas no jogador do Flamengo, Wesley, o lateral, e o juiz marca pênalti. Foi pênalti, porque ele dá um tranco sem necessidade, a bola ia para fora. No lance do Corinthians e do Fluminense, a bola não ia para fora. Mas, na minha opinião, houve um tranco, um toque. Se era para cair, o toque foi na mesma proporção, não. O toque do jogador do Cruzeiro no Flamengo foi mais forte. Mas eu estou fazendo essa comparação porque houve um toque. Houve um toque, tá? O jogador do Fluminense tocou, sim, no jogador do Corinthians. Era uma questão de interpretação. E o juiz foi lá, marcou o pênalti, não quis nem olhar VAR, não quis olhar nada. Marcou o pênalti, convicção dele. Foi lá, o Fábio Santos bateu e fez 3-1. Corinthians melhor do que o Fluminense. Teve um lance polêmico de um pênalti em cima do jogador do Fluminense, do lateral Samuel Xavier.
que o juiz não deu. Que, na minha opinião, ele poderia ter avaliado melhor e poderia ter dado pênalti. Ele poderia ter dado pênalti. Agora vamos falar rapidinho aqui do árbitro. Horroroso. Horroroso o árbitro. Não tem nem muito o que comentar. Ele atrapalhou uma boa partida de futebol que tivemos. Mas atrapalhou. Por sorte, o jogo foi bom. Porque senão ele tinha destruído por completo. Marcou algumas faltas que não foi, marcou outras que foi. Deu um pênalti, não deu um outro pênalti a favor do Fluminense. Teve um lance lá que a bola do Fluminense, ele não sabia de quem era a bola. O nego tomou a bola dele, o nego xingou ele, entrou dentro do campo. Ele expulsou 2 do Fluminense que estavam fora. Expulsou o Felipe Melo, que já tinha saído, expulsou o outro. Eu acho que o Thiago Santos expulsou também, o nego peitou ele. Ou seja, o árbitro se enrolou, enrolado, e fez de tudo para atrapalhar o jogo. Ele fez de tudo para atrapalhar o jogo, para aparecer mais do que os jogadores. Acabou aparecendo, mas o jogo mesmo assim foi acima dele e o jogo foi bom. Então termina o primeiro tempo 3-1 Corinthians. Justo. Cara, justo. O Fluminense errou muito, o Corinthians aproveitou. O Corinthians correu muito, marcou muito, anulou o Fluminense. Vai para o segundo tempo. O segundo tempo foi um bombardeio do Fluminense. O Corinthians deu uma cabeçada no final do jogo para fora. Só. No segundo tempo, o Corinthians deu uma cabeçada para fora e só. Foi um bombardeio do Fluminense. O Fluminense fez o segundo com o Aras, joga muita bola. Muita bola, o Aras, não precisa ficar falando isso. O Marcelo se recuperou do primeiro tempo horroroso que ele teve. Jogou solto, o Diniz mudou ali, botou o André, zagueiro, o que sempre faz, né? Tirou o Felipe Melo, botou o André, botou o Martinelli. O Marcelo ficou solto. O Ganso, que não estava jogando muito bem, até apareceu. Um dos gols é no passe dele de costa, o gol do Aras. O Lima faz um gol de fora da área, faz o segundo gol, depois o Aras empata. Teve o lance do pênalti, que poderia o Fluminense ter virado o jogo, mas no segundo tempo foi um bombardeio do Fluminense, foi um ataque contra a defesa, e tudo que o Corinthians fez no primeiro tempo não conseguiu fazer no segundo tempo. O Corinthians não atacou, não contra-atacou, não conseguiu defender, não conseguiu correr. Além disso tudo, não tem banco de reserva. É por isso que está brigando contra o rebaixamento. E o Fluminense conseguiu empatar. Mas eu vou te dizer, amigo torcedor de Fluminense e Corinthians, placar injusto. Era para o Fluminense ter vencido a partida. O segundo tempo foi um massacre. Só um time jogou. O Corinthians tentou se defender, que não conseguiu direito. O Cássio fez pelo menos umas 2 ou 3 grandes defesas. Então, para terminar, placar injusto. Era para o Fluminense ter vencido essa partida. O Fluminense foi superior, mas muito superior no segundo tempo. O primeiro tempo foi do Corinthians. O Corinthians fez 3 gols, o Fluminense fez 1. No segundo tempo, o Corinthians não fez nada, tentou só se defender, o Fluminense fez 2. Você vai falar, pô, Magalhães, mas quando o Fluminense foi bem, fez 2. Quando o Corinthians foi bem, fez 3. Beleza. Só que no primeiro tempo, o Fluminense também atacou. Fez um gol e também atacou. No segundo tempo, o Corinthians não atacou. Não fez absolutamente nada. Então, irmão, é por isso que eu estou dizendo. Pelo Corinthians não ter feito nada no segundo tempo, ter ficado só atrás, o placar foi injusto. Era para o Fluminense ter vencido essa partida pelo que jogou no segundo tempo. O que o Fluminense jogou no segundo tempo foi muito mais do que o Corinthians. O Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo. Muito bem. Mas o Fluminense foi muito melhor, na minha opinião, no segundo tempo. Por quê? Atacou o tempo inteiro e o Corinthians não fez absolutamente nada a não ser se defender. Cara de Mano Menezes. Lógico, ficou nítido que fisicamente o Corinthians estava no bagaço no segundo tempo. Nitidamente não tem banco de reservas. E nitidamente é por isso que está brigando contra o rebaixamento. Fluminense mostrou um bom futebol no segundo tempo.
E é isso que a torcida do Fluminense quer na final contra o Boca Juniors. Não o Fluminense do primeiro tempo, que não conseguiu jogar. O Fluminense do segundo tempo. Se jogar o que jogou no segundo tempo, poderemos ter mais uma Libertadores aqui no Rio de Janeiro. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!